amigos e amigas do Brasil, da Bahia, do Amapá, do Pará, de Goiás, todo esse Brasil imenso. O nosso tema de hoje é o Bolsa Família e o Auxílio Brasil. O Bolsa Família, que está sendo enterrado por este desgoverno, e eu quero discorrer talvez os últimos 50 anos da política brasileira, para que vocês entendam a aberração que está existindo no Brasil atualmente. Então vamos lá. Do Bolsa Família ao Auxílio Brasil. Antes de adentrarmos em nosso tema, vá lá embaixo, se inscreva em nosso canal. A gente precisa divulgar nossas ideias, a gente precisa divulgar as ideias para um Brasil melhor. Toque no sininho para que você receba todos os nossos vídeos com temas interessantes para a melhoria do Brasil. E também curta, vá lá e bote um joinha, aquele sinal de positivo ou de negativo, se você não gostar. O canal é democrático. Façam isso. E vamos lá. 2002, a verdadeira esquerda ganha as eleições no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva. Depois das derrotas de 1989 para Fernando Collor de Mello, e 1994, 1998, para Fernando Henrique Cardoso. E o grande debate daquela eleição eram os desafios das políticas sociais. Era tirar mais de 30 milhões das pessoas abaixo da linha da pobreza para uma vida digna. Esse era o grande desafio. Depois de tantas frustrações, que começa lá com o milagre econômico na década de 1960, mais precisamente 1967, onde o Brasil produziu, segundo a ditadura militar, um milagre econômico. E o então ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, grande economista, ele dizia que o bolo precisava crescer para repartir. Só que a concentração de renda na ditadura militar só fez aumentar. O bolo cresceu, solou, e a pobreza não viu R$1 do dinheiro do tal milagre econômico brasileiro. O milagre econômico brasileiro produziu moratórias, produziu um Brasil sem recursos para pagar a dívida externa, os compromissos externos, os compromissos de balanços de pagamentos. Nada foi visto. Eis que, em 1985, a ditadura é enterrada com a eleição de Tancredo de Almeida Neves para presidente da República. E o seu vice, José Sarney. 1985, para ser mais preciso, no dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves vence as eleições para Paulo Salim Maluf no colégio eleitoral, e a posse estava marcada para o dia 15 de março, porque era no dia 15 de março que os presidentes, governadores, todo mundo tomava posse. Mas Tancredo
No dia 14 de março, na véspera de sua posse, ele é acometido por um mal. Uma diverticulite o afastou da posse. Em uma negociação entre os conservadores e os progressistas, assume a presidência da República José Sarney. Todos sabiam que era ilegal, que quem tinha que tomar posse era a chapa. Tomaria posse interinamente o presidente da Câmara. Mas doutor Ulisses Guimarães, num gesto de profunda grandeza, abre mão e apoia Sarney para tomar posse. Sarney toma posse no dia 15 de março de 1985 como presidente da República interino. Mas, no dia 21 de abril de 1985, Tancredo de Almeida Neves vem a óbito. Assume definitivamente o presidente Sarney. Pronto. E Sarney, querendo resgatar tudo que não fora feito na ditadura, Sarney inteligentemente cria um slogan para o seu governo. Sabe qual era esse slogan? Tudo pelo social. Sarney criou mais de 10 programas sociais no Brasil. Por quê? Porque a ditadura falhara quando disse que ia esperar o bolo crescer para repartir. O bolo cresceu, solou e não repartiu. Sarney tentou, junto com o MDB, resgatar a pobreza, dar dignidade à pobreza. Mas também falhou. Seus planos sociais era vale gás, vale leite, vale um bocado de coisa, mas falhou. A inflação dominou o governo, a inflação chegou a 80% ao mês. Foi um fracasso a nova república. Bom, 1989. Luiz Inácio Lula da Silva entra na disputa com Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello vem com discurso também de incluir a classe pobre, com discursos dos descamisados. Eu visto a roupa dos descamisados desse país. Nada aconteceu. Absolutamente nada. Vem o governo Itamar Franco, com a deposição de Fernando Collor de Mello. Itamar Franco era o seu vice, assume a presidência. Constrói um governo de coalizão nacional com o PSDB, algumas figuras do PT, como Luiz Erundina, que foi ministra da administração. E o PT a expulsou na época, porque o PT não queria participar daquele governo, que é um fato correto, justo. Não queria participar daquele governo. Fernando Henrique e o PSDB tomou o governo de assalto. Fernando Henrique, no início, foi ministro das Relações Exteriores para recuperar a credibilidade perdida depois de 2 moratórias na ditadura militar, no governo Sarney, depois do fiasco de Collor. O Brasil precisava recuperar sua economia e Fernando Henrique Cardoso, com o prestígio internacional que ele tinha, ele quis recuperar esse prestígio perdido e assim o fez. Em seguida, ele é levado para o Ministério da Economia. E no Ministério da Economia, ele cria o Plano Real. O Plano Real que debelou a inflação do Brasil. Às vezes as pessoas perguntam, eu já vi em várias entrevistas, perguntaram a Fernando Henrique Cardoso, qual foi uma obra social dele? Ele faz assim,
o fim da inflação. Porque a inflação é o imposto que o pobre pagava sobre o seu salário. Porque o pobre recebia, um exemplo, 1.000 cruzados na época, e a inflação era de 80%, ele tinha uma perda de 80% do seu salário. E Fernando Henrique Cardoso dizia isso abertamente: minha maior obra social foi devolver a dignidade ao povo pobre. O pobre está usando mais dentadura, o pobre está comendo mais frango, o pobre está comprando pelo fim da inflação. Eis que chega 2002 e Luiz Inácio Lula da Silva vence as eleições para José Serra. Uma transição maravilhosa, uma transição digna de país civilizado. Lula consegue, na transição, colocar o plano principal dele, que era o Fome Zero. Porque Lula, durante o período eleitoral, ele dizia que só seria um homem feliz quando cada cidadão brasileiro fizesse regularmente 3 refeições por dia, tomar café da manhã, almoçar e jantar. Eu me lembro que num debate, José Serra perguntou a ele: Lula, de onde é que você vai sair, tirar esse dinheiro? Lula deu um show de onde ia tirar esse dinheiro. Da Caixa Econômica, da lotérica. Disse de onde ia tirar. Estava preparado para ser presidente da República. E no ano seguinte, ele toma posse, no dia 1º de janeiro de 2003, lança o Fome Zero. O Fome Zero, no início, ficou centralizado em Brasília. Depois ele descentralizou para as prefeituras e explodiu. Quando explodiu, ele mudou de nome, botou o Bolsa Família. E o Bolsa Família foi uma coisa linda. Ele devolveu a dignidade do povo. Mas os críticos diziam que está dando esmola ao povo. Mas eles são ignorantes. Eles não sabiam que atrelado o Bolsa Família estava programas sociais maravilhosos para tirar você do Bolsa Família, para promover a mobilidade social, como o Pronatec, como o Pronaf, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que dava 4.000, 3.000, 5.000 às famílias para produzir lá na sua terra. Nunca se titulou tantas propriedades de sem terra. Criou fiéis, ProUni, as universidades. A Bahia, durante 200 anos, só teve uma universidade. A Bahia hoje tem 8 universidades federais. Escolas técnicas federais, que eu tive o prazer de estudar na Escola Técnica Federal da Bahia, fiz química. Lula criou mais de 70 na Bahia para tirar o cidadão do Bolsa Família e colocar no mercado de trabalho. Você está vendo? Está vendo? Criou Minha Casa Minha Vida, porque nada mais digno de que você ter um teto. Hoje você não tem nem comida e nem teto. Criou o Brasil Quilombola, espalhado por esse Brasil inteiro. Criou a CEPI para criar políticas de reparação da igualdade racial. Aí você diz assim: mas não acabou o plano, o Bolsa Família, mudou de nome. Mentira. Mentira. Olha só o que é que diz o artigo 165 da Constituição. O artigo 165 da Constituição diz assim, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 1. O PPA, Plano Plurianual. 2. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. A Lei Orçamentária Anual. Artigo 165 da Constituição. Onde é que eu quero chegar? Vocês sabem onde é? Aqui, Lula criou, lá em 2002, no orçamento de 2003, o Fome Zero. E ele colocou no PPA dele
Porque o que é que diz o artigo 165, inciso 1º da Constituição Federal? Diz assim, ó. A lei que institui o PPA estabelecerá de forma regionalizada as metas, diretrizes, as despesas de capital e a delas decorrentes e os programas de duração continuada. Programas de duração continuada. Pronto, vamos conceituar isso. O que são programas de duração continuada? São programas com mais de um ano de exercício financeiro, que ele vai durar um bom tempo. E Lula fez isso em 2002, para o orçamento de 2003, na transição. Em 2003, ele jogou no PPA dele e durou até agora, 18 anos. E agora? O auxílio não sei o que lá, Auxílio Brasil. Para onde vai? O PPA do presidente da República já foi entregue em 2019 e já está em vigor. Ou seja, será que o Auxílio Brasil é um pagamento antecipado de voto para 2002? E talvez ele não conste em 2022 e não conste no orçamento de 2023, dependendo quem ganha as eleições? Será o fim do Bolsa Família? Você está vendo? Ele não está no PPA. O Auxílio Brasil não está no PPA. Se não está no PPA, não pode constar dos próximos orçamentos. Bomba! O PPA já foi realizado. O PPA foi aprovado em 2019, para execução em 2020, 2021, 2022 e 2023. Você está vendo o risco que a gente corre com esse tal de Auxílio Brasil? O rompimento do teto não é para pagar auxílio moradia, brasileiros e brasileiras. O auxílio moradia vai substituir o Bolsa Família. Já tem orçamento para tal. Já tem orçamento, minha gente. O orçamento está lá. Mas por que romper o teto? Sabe para que romper o teto? Para pagar emendas de deputados e senadores, para finalidades eleitorais, para fazer palanque nos estados com candidatos a governadores laranja. É para isso que romperam o teto. O Auxílio Brasil é eleitoral apenas. Enquanto isso, esse cidadão está fazendo no último ano de mandato, Lula fez no primeiro. Lula fez no primeiro mandato. Tá? É mudar para confundir a população. Mas a população sabe quem criou o Bolsa Família. Não vai confundir. Vocês vão se dar muito mal. Bolsa Família é o maior programa de inclusão social do planeta. A miséria no Brasil está voltando. A população está comendo osso, entrando na fila para comprar osso. Gás de cozinha a mais de R$100. 1 litro de combustível a mais de R$7. Onde vocês querem parar? A polícia mata como nunca. A polícia assassina os jovens pretos em todas as periferias. Enquanto Lula criou o Brasil quilombola, vocês assassinam os jovens da periferia. As comunidades estão sofrendo pela ausência do Estado. Violência não se combate com polícia. Violência se combate com a presença do Estado em educação, em cultura, em infraestrutura, em desenvolvimento urbano e meio ambiente. É assim que se combate.
Vamos ficar de olho. Nós estamos de olho no liberalismo econômico que esse desgoverno quer implementar no Brasil. É o paraíso dos ricos e o inferno para os pobres. Políticas sociais nesse governo não existe. Existe política eleitoreira. Deputados aí no tratoraço, dando trator em troca de votos. Que é isso? Trator em troca de votos. Trator é para beneficiar as comunidades que produzem. Vocês se viciarem em dinheiro público, o marginal do Roberto Jefferson disse que o tal do Bolsonaro e os filhos se acostumaram com dinheiro público, se rendeu ao que há de pior na política brasileira, que é esse tal de centrão. Então, meus amigos, venha conosco, venha aprender política, venha aprender gestão, venha aprender uma nova forma de tocar o Brasil, que não seja essa forma de você entrar pobre na política e sair rico, milionário. Política, desde Aristóteles até o momento, Aristóteles dizia que a função da política é produzir felicidade para o povo. John Maynard Keynes, nos anos de 1900, John Maynard Keynes criou o estado do bem-estar social. Marx pensou o socialismo. E o liberalismo? O liberalismo é uma máquina de moer pobre, é uma máquina de assassinar pobre. Então, venha conosco. Clique no nosso inscrever, clique no nosso sininho para receber nossos vídeos, clique no OK e venha entender de política no Brasil. Um grande abraço e fique com Deus.